Meus amados, nós lemos no livro do profeta Isaías, na leitura que nos foi facultada realizar no capítulo 53, mas gostaríamos de, nesse momento, chamar a atenção no livro do mesmo profeta ao capítulo de número 6. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, versículo 1 ao versículo de número 7, ao 7º versículo. Diz a Bíblia Sagrada: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Lendo o profeta Isaías, nós temos a clareza das grandes revelações e das grandes realizações do seu ministério profético. Nenhum outro profeta falou com tanta propriedade e clareza, antecipando os eventos pertinentes ao nascimento, à vida, à obra e à exaltação do Senhor Jesus Cristo. Todos esses eventos podem ser encontrados no livro do profeta Isaías. Por isso, uma grande realização e uma grande revelação foram as marcas da vida, da mensagem e da obra do profeta. É exatamente sobre algumas lições que podemos extrair sobre a vida, a mensagem e a obra realizada por Isaías que gostaria de compartilhar nessa noite com os irmãos. O capítulo 1 do profeta Isaías e os capítulos que se seguem antecedendo o capítulo de número 6 nos revelam em sua mensagem inicial uma característica marcante em alguns pontos. Há uma sequência de de advertências pronunciadas pelo profeta à nação de Israel. O primeiro ai que encontramos se encontra no versículo de número 4, quando Isaías vaticina: ai da nação pecadora. A sequência dos versículos seguintes ao versículo 4 nos trazem um panorama amplo e geral da condição espiritual e moral que se encontrava a nação de Israel. Mas ganha destaque no capítulo 1 a insistência
de Deus por meio do profeta e a séria advertência em relação ao tipo de culto ou de solenidade que o povo estava tributando ou celebrando a Deus. No versículo 14 do capítulo 1, pela palavra do profeta, o Senhor diz à nação: as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Na descrição do profeta nós temos aqui celebração, festividade e solenidade, onde o povo não apenas traziam coisas, mas também realizavam coisas para Deus. Mas mesmo assim o Senhor diz: eu estou cansado. A minha alma aborrece. Eu já não suporto. Aprendemos nesse primeiro ai, direcionado por Isaías, a nação de Israel, que a solenidade, o culto que agrada a Deus, não é simplesmente aquele culto onde trazemos e fazemos coisas para Ele, mas um culto que parte de vidas e de pessoas que vivem em santidade na presença dEle e que vivem em equidade e retamente diante dEle e para com o seu próximo. Dessa forma, a fórmula solenidade, santidade e equidade poderia resultar e resulta em verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade do culto está na verdade e na sinceridade da vida daqueles que a Deus cultuam. E por causa dessa verdade, dessa sinceridade, desta santidade, Deus recebe aquilo que trazemos para o culto. E Deus se agrada daquilo que fazemos no culto. O segundo ai de Isaías, agora de forma mais específica para aquela nação, eu quero destacar o que se encontra no capítulo 5, versículo de número 8. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade até que não haja mais lugar e fiquem como únicos moradores no meio da terra. O segundo ai mais específico de Isaías é direcionado para aqueles que praticam a ganância, os gananciosos, os acumuladores de bem e riquezas que não se importam de maneira alguma com as necessidades e com a miséria do seu próximo. Avarentos, apegados às coisas daqui e de agora. O terceiro ai do profeta se encontra no versículo de número 11, que combina com o versículo de número 22, e é o versículo 22 que gostaria de citar. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. Esse ai de Isaías é destinado aos intemperantes, aqueles que não são equilibrados em suas práticas, aqueles que abusam da liberdade que têm diante do Senhor, dando por esta liberdade ocasião à carne. O próximo ai do profeta Isaías, no capítulo 18 ainda no versículo 18 ainda do capítulo 15 diz: ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade e pelo pecado como se fosse com cordas de carros. Esse ai de Isaías é direcionado àqueles que pecam de maneira deliberada. Esse ai não trata dos pecados involuntários.
Esse ai não trata daquelas transgressões das quais somos incapazes de administrá-las em virtude da nossa humanidade e imperfeição. Daquelas que temos que diariamente confessar diante de Deus, mesmo não tendo plena consciência da gravidade ou da realidade desses erros ou equívocos que são manifestos por pensamentos, palavras e obras. Não. Esse ai é direcionado para a prática da iniquidade, aqueles que não possuem mais a sensibilidade necessária para se entristecer com o pecado que praticam. Aliás, praticam com prazer, e a gravidade da iniquidade é aqui manifesta com uma figura muito forte também de linguagem, porque essa iniquidade é praticada, esse pecado é manifesto como se fosse com cordas de carros. A imagem aqui é de alguém montado na iniquidade. Alguém que cavalga sustentando cordas dos carros da iniquidade, guiado e conduzido pela iniquidade. O próximo ai do profeta Isaías para com a nação de Israel é para aqueles que invertem os valores. Esse ai se encontra no versículo 20, e assim está escrito: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Inversão de valores. O próximo ai do profeta é direcionado aos presunçosos, altivos, soberbos e arrogantes. Está no versículo 21. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. O outro ai pronunciado pelo profeta na instrumentalidade dada por Deus é direcionado aos corruptos e corruptores. Se encontra no versículo de número 23. Aos que cedem e praticam o suborno. Diz o verso 23. Ai dos que justificam o ímpio e justificam por presentes, e ao justo negam justiça. Cada pronunciamento desse de Isaías nos daria meios de expor, de expandir a gravidade de cada um deles. Mas quero dar destaque nessa noite a um ai diferenciado, o mais diferenciado de todos aqueles que Isaías pronunciou, que não se dirige, diferentemente dos outros, à nação. No capítulo 6 do profeta Isaías que lemos, nós encontramos no início desse capítulo Isaías tendo uma grande visão, a maior de todas as visões. Isaías vê o Senhor sentado num alto e sublime trono. Isaías tem uma visão, uma grande visão da majestade de Deus em todo o seu esplendor e glória. Sem dúvida alguma, uma grande visão. E nos chama a atenção o versículo 6, de que toda grande visão que temos de Deus desencadeia algumas coisas. A grande visão que Isaías teve da majestade, da glória, da bondade, da realeza e da santidade de Deus, fez com que Isaías tivesse uma grande percepção da sua condição de pecador. Uma grande visão da majestade e da santidade de Deus propicia a percepção da nossa grande debilidade e da nossa grande imperfeição e do nosso grande pecado. Uma grande percepção das suas próprias fraquezas. É diante desta grande visão da majestade de Deus
que o ai de Isaías que mais me chama a atenção é verbalizado, é pronunciado. Não foi ai da nação, não foi ai dos gananciosos, não foi ai dos opressores, não foi ai dos injustos, não foi ai dos relativizadores da verdade, foi ai de mim. Porque uma grande visão da majestade, da glória e da santidade de Deus possibilita uma grande percepção das nossas fraquezas, dos nossos erros, e essa grande percepção das nossas fraquezas e dos nossos erros promove a possibilidade de uma grande confissão desses pecados. Grande visão, grande percepção dos nossos erros, grande confissão de pecado. E segue-se o capítulo 6 nos ensinando com Isaías que uma grande percepção de pecados é prenúncio de uma grande confissão de pecados. Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Uma grande confissão é prenúncio de uma grande ação misericordiosa e purificadora de Deus. Porque é mediante a grande confissão, resultado da grande percepção, fruto da grande visão, que a ação de Deus se move na direção de Isaías. Quando um dos serafins voa em sua direção, com uma brasa viva tirada do altar, com uma tenaz, toca na boca do profeta e diz o texto: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Grande confissão, grande purificação.
Vou levantar Rita de Raicho, terreiro, de rio, paritioca, lá em Corré, lá do Ribifá, lá da onde renilio, onde renilio, a língua é eu vejo todas as coisas, tudo está para eu sou poderoso e hoje vou fazer um negócio. Vou ver alguém agora. Vira assim. E a pimenta da verdade. Eu sei que você é homem e é fraco, mas eu sou Deus forte. Eu governo por tudo, mando em tudo. A minha prefode é falha chão. Hoje viu. Alguém se preocupa porque faz, livre, for, manso, e ó. Eu vou levantar muitos aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Dizer, vá para o outro lado. Vá, passe ré, porque eu mandarei para subir na Intupité que eu passar dentro dos oceanos assim. A minha palavra está subjugada. Eu vou mandar alguém daqui, viu? Olha, o mistério é muito grande. Não murmure, eu sou o Senhor e posso matar. Eu estou fazendo isso porque eu sou soberano, mas tem alguém aqui que eu vou fazer da mesma maneira, viu? Aqui, ó. Abraço. Eu quero fazer uma nova coisa. O negócio é... Você sabe o que eu estou falando, viu? Porque você é daquele que fica no algodão de verdade. Você é, empurra o mundo, e fala, você é, sim, cubra com a sua lei. Você não tem a cobertura de ouro? Cristo assim. Você não crê o que eu estou falando agora, viu? Porque eu sou fiel e você sabe muito bem da história. Esqueça. Mas eu sou o Senhor que manda. Eu sou dele assim, mas hoje está salado. Porque eu vou tirar aqui, ó. Eu estou falando e o meu ungido sabe o que eu estou
Mesmo que não aceite alguma coisa, fique no seu lugar. Porque quem fala sou eu. Quem manda sou eu. Quem trabalha sou eu. Eu vejo. E alguém que só ela. E você tem muito cuidado com isto, viu? Deve comer a série de corroia. Se me derrimia, lá me comando, lá me anderre, me vai, Uma grande visão da majestade de Deus possibilita uma grande percepção de pecado, que possibilita uma grande confissão de pecados, que possibilita uma grande purificação de pecados. Versículo 8, para surpresa de muitos, diz: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas há aqui uma questão que precisamos considerar. Isaías já estava em pleno exercício do seu ministério profético. Porque é exatamente no pleno exercício do seu ministério profético que se inicia o seu capítulo 1, os seus primeiros ais. Mas como e por que Isaías, no versículo de número 8, diante de Deus, diz: eis-me aqui, envia-me a mim? Vale considerar ainda que depois de uma grande purificação de pecados, é possível uma grande convocação de Deus. Essa grande convocação de Deus possibilita uma grande disposição de servi-lo, que sequencialmente possibilita uma grande comissão e uma grande realização. É claro que Isaías não vai começar, ele já tinha começado, mas o encontro e a experiência de Isaías com Deus no capítulo 6 dá a ele a possibilidade de vivenciar no seu ministério, ou de vivenciar o seu ministério, ou de experienciar em seu ministério um novo tempo, um novo momento, uma nova amplitude, uma diferenciação em relação àquilo
que ele vivia. Porque apesar de profetizar, Isaías precisava ainda de uma intervenção de Deus que o habilitasse para coisas maiores que Deus tinha para a sua vida. Eu concluo nessa noite a mensagem que Deus tem me entregue, afirmando que grandes realizações que Deus graciosamente nos permite cooperar com Ele são geralmente precedidas de grandes experiências com Deus. E grandes experiências com Deus geralmente começam com um grande ai de mim. Nessa noite, em nome de Jesus, olha para você mesmo. E diante de Deus, perceba, discirna o ai que você precisa pronunciar para si mesmo. Porque esse ai, assim diz o Senhor, será o início de um novo tempo, de um novo momento. Será o início da expansão daquilo que na tua vida e na minha vida Deus já realiza para o louvor e a glória do nome dEle.